De volta com o Jornal do Rio e o assunto agora é saúde. A pandemia trouxe problemas com a alimentação e os transtornos alimentares vêm preocupando especialistas. Mariana Procópio. Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa conversa semanal sobre saúde, sempre aqui aos sábados no Jornal do Rio. E o tema do nosso encontro de hoje é um problema que afeta o nosso corpo, mas que tem origem, olha, aqui, na nossa mente. Desde o início da pandemia, muito tem se falado de uma nova onda de problemas que estão relacionados à saúde mental, diante de tudo que a gente está vivendo, né? Estamos falando de depressão, de ansiedade e de transtornos alimentares. Isso porque tem preocupado especialistas o aumento no número de casos de transtornos alimentares que afetam diretamente a nossa relação com a comida. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com uma grande especialista no tema, a doutora Mônica Viana, que é psicóloga especializada em transtornos alimentares e também em obesidade. E aí eu já parto agradecendo a doutora Mônica pela entrevista. Para a nossa primeira pergunta, eu queria que você falasse sobre esse aumento que ainda está sendo quantificado por aqui, mas que já é percebido por especialistas, e também se há um público mais vulnerável. A população mais vulnerável a esse aumento de transtornos mentais, no momento atual, né, nesse momento da pandemia, é composta por mulheres, jovens e pessoas que têm histórico de transtornos mentais também. Os transtornos alimentares são problemas que fazem parte da nossa rotina, embora muitas vezes a gente não perceba. Então, eu queria antes, doutora Mônica, que você falasse um pouquinho o que são os transtornos alimentares, exemplificasse para a gente e falasse também quais os sinais de alerta. Aquelas famílias que estão ouvindo a gente, que estão se identificando, pais, avós, ou mesmo os próprios pacientes, quais os sinais, quando é que é para eles começarem a ficar preocupados? Quando comer demais ou comer de menos pode significar algum problema ali? Os transtornos alimentares, então, são transtornos psiquiátricos graves, difíceis de tratar, né? E eles se manifestam com uma relação, com comportamentos disfuncionais em relação à comida, né? Tanto de excessos de tudo quanto excessos de nada, né? Então, a pessoa pode ter compulsão alimentar ou então ela pode ter também uma restrição alimentar muito acentuada, né? Então, é uma relação, comportamentos disfuncionais em relação à comida e à alimentação e também em relação ao próprio corpo. Muitas vezes, as pessoas não se consideram doentes. Isso acontece, Mariana, porque a gente vive numa sociedade que tem uma relação um tanto quanto adoecida com a alimentação no momento atual, né? E com os seus corpos também, né? A gente tem uma idealização da magreza muito grande, né? Uma sociedade que vive das imagens, das telas, né? E isso tudo acaba gerando uma relação, muitas vezes, disfuncional na população em geral. Então, existe uma naturalização, né? Uma normalização de comportamentos nada saudáveis em relação tanto à alimentação quanto à aparência, quanto ao corpo, né? Então, a gente precisa repensar isso como sociedade, como um todo. E de que forma esses problemas se manifestam? É natural que existam algumas alterações na alimentação, né? Tanto um aumento de apetite quanto uma diminuição do apetite, né? Como também ocorrem alterações no sono, enfim, em outras áreas, né? Em outras funções fisiológicas. Isso é natural também, não é para alarmar todo mundo. Eu estou comendo um pouco a mais, será que isso é um problema? Não, isso é natural. O que acontece é quando isso começa a se tornar algo que você já não está conseguindo mais controlar. Se você, nesse momento, consegue fazer as refeições em família, né, tá? Pelo menos uma refeição em família, né, tá junto, isso eu acho que é o maior termômetro para a gente ver se as relações ali com as comidas estão tão boas, né? Se aquela pessoa que só fala em dieta, está sempre preocupada com o peso, está sempre se achando que está acima do peso, se comparando com outras pessoas, isso também pode ligar o sinal de alerta. Se você está percebendo, está na mesa de jantar, está vendo que aquela pessoa não come, né? Está cortando tudo em pedaços muito pequenininhos, demorando muito para comer, ou assim que termina a refeição, vai para o banheiro, né? Quer se isolar, muitas vezes não querem fazer as refeições juntas.
Então, quanto antes a gente conseguir perceber esses sinais, né, seja do exagero para mais ou exagero para menos, né, dessa relação disfuncional com a comida, aquilo não é mais uma fonte de prazer, a pessoa se sente muito culpada depois que come. Quanto antes a gente conseguir identificar isso e conversar, né, com um membro da nossa família que está apresentando esses comportamentos, se for o caso de buscar um tratamento, melhor, porque quanto antes a gente começa o tratamento, melhor é o prognóstico nesses casos específicos. Obrigada, doutora Mônica Viana, pela entrevista com informações e orientações muito importantes. E a gente lembra que no país, no Brasil, nesse momento, há pesquisas visando, objetivando exatamente quantificar esse aumento no número de casos de transtornos alimentares durante a pandemia. E outros trabalhos semelhantes estão acontecendo em vários países do mundo, gente. Semana que vem nós temos mais um encontro sobre saúde, sempre aqui no Jornal do Rio aos sábados, sempre comigo, Mariana Procópio. Eu te espero.